Prontinho, chegamos à nossa última aula do semestre. O tema da nossa aula hoje vai ser o simulado que eu passei para vocês na aula passada. Vai ser o simulado que eu passei para vocês na aula passada sobre orações subordinadas adverbiais, ok? Eu vou apresentar aqui para não perder tempo. Está baixo aí o som? Parou. Parou aí no... Travou. Do Pará. Ah, tá. Voltou. Voltou. Estão ouvindo? Estão ouvindo aí no Pará? Pétalas? Ok. Ok, vamos começar então. Bom, os materiais eu passei na aula passada e hoje de manhã enviei novamente todos os materiais, orações coordenadas, orações subordinadas adjetivas, orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adverbiais, que foram os últimos conteúdos que eu trabalhei com vocês. Na aula de hoje, a gente vai concluir, vou fazer o mais rápido possível, o simulado que eu pedi para vocês fazerem, que eu passei na aula passada para vocês fazerem para hoje. Não sei se vocês lembram, e na aula passada eu consegui fazer uma revisão bem rápida de todos esses conteúdos que eu citei agora. Não vou falar novamente deles, que é para não perder tempo. A gente tem que ganhar tempo. Deixa eu fechar aqui. Prontinho. Vamos lá. Começando. Bom, essa é a lista de exercícios que eu passei na aula passada sobre orações subordinadas adverbiais. No arquivo que eu enviei para vocês, era esse arquivo, tinha o primeiro período já analisado. Então, o que eu orientei? Divida o período, em oração principal e oração subordinada. Depois, vocês faziam a classificação dessa oração adverbial naqueles 9 tipos que eu ensinei nas últimas aulas para vocês, que eu apresentei para vocês nas últimas aulas, ok? Vou tirar o fone porque eu acho que melhora para vocês. Vamos lá. Primeiro, vocês vão fazer a divisão desse período composto em 2 partes. Onde a gente divide aqui, ó. Seus pensamentos voavam livres como as gaivotas voam no céu. Onde a gente divide, em qual palavra a gente faz a divisão aqui entre oração principal e oração subordinada? Pode escrever no chat, caso você não tenha áudio ou vídeo, enfim. Oi, pessoal, estão aí? Ó, vamos lá. Nesse período, seus pensamentos voavam livres, como as gaivotas voam no céu. A divisão vai ser bem aqui, ó. Em livres, tá bom?
e me falem aqui, ó. Eu vou perguntar, vocês vão apontar para mim. Eu acho que travou novamente aqui em pétalas. Travou. Tá travando. Aí voltou. Ó, olha aqui. Seus pensamentos voavam livres. Eu quero saber se seus pensamentos voavam livres. É a oração principal ou a oração subordinada? 1, oração principal e 2, oração subordinada. O que vocês colocaram aí? Analisando essa parte aqui, ó. Seus pensamentos voavam livres. Oração principal ou oração subordinada? Oração principal. Oração principal. Isso mesmo, oração principal. Obrigada pela resposta. Isso mesmo. Vou colocar aqui já. E como as gaivotas voam no céu, portanto, vai ser a oração subordinada adverbial, que a gente vai grifar em vermelho. Certo? Bom, quem fez essa questão? Colocou qual a classificação dessa oração aqui? Oração subordinada adverbial, o quê? Lembra que nós temos 9 tipos. Nós temos a causal, a comparativa, conformativa. Eu não lembro todos. Peraí. Eu vou mostrar aqui a tabela. Uma tabela aqui que vai auxiliá-los. Bom, esses são os 9 tipos. Certo? Ó, causal, comparativa, concessiva, condicional, conformativa, consecutiva, final, proporcional e temporal. 9 tipos, então. Ok? Bom, nós vimos ali que meus pensamentos voavam como as gaivotas voam no céu. Essa é a frase. Então, aqui a gente vê o como, ó. O como. O como aqui. E aqui, ó. Conformidade. Como também. Mas aí, naquela oração, vocês acham que o como, ele está estabelecendo essa relação de comparação ou de conformidade? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui e colocar o exercício novamente. Essa aqui, ó. Seus pensamentos voavam livres como as gaivotas no céu. Vou colocar aqui, então. Vocês acham que a relação aqui? 1 para comparação ou 2 para conformidade? O que vocês acham que é? 1, deixa eu ver. 1 ou 2? Comparativa. Comparativa, Vinícius falou. Pessoal aí do Pará, vocês acham que é comparativa ou conformativa? 1 ou 2? Ó, lá atrás 1. Isso mesmo, muito bem. Comparativa, olha. Como? Então, está comparando assim os pensamentos com as gaivotas, que ambos voam.
Então, por isso é comparativa. Muito bem. Vamos para a próxima. Um pouquinho. Bom, vamos para a terceira, então. Estão olhando aqui a terceira já? Deixa eu só organizar isso aqui. Desde que ele era pequeno, sempre morou com os avós. Então, aqui, sempre quando tem vírgula, a gente vai fazer essa divisão entre a oração principal e a oração subordinada na vírgula. Como tem vírgula, fica mais fácil. Vamos ali na vírgula e fazemos a divisão. A divisão é aqui, então. Agora, a minha pergunta é, desde que ele era pequeno, vai ser a oração principal, 1, ou oração subordinada, 2? 1, oração principal, 2, oração subordinada. O que vocês acham que é? 1 ou 2? Pessoal do Pará, 1 ou 2? Essa aqui, ó. Desde que ele era pequeno, é a oração principal ou a oração subordinada? Acho que vai ser a subordinada, professora. Subordinada, muito bem, isso mesmo. E começa com desde que. A gente já vai abrir a tabelinha para ver se é assim, então vou colocar dessa forma aqui. Se essa aqui é... Pronto. Bom, aqui, se essa aqui, a primeira, é a oração principal, a segunda... Não, não, não. É isso, né? Eu Não, acho que é o essa contrário, é o prof. contrário. Meu Deus do céu. Agora que eu coloquei as cores, tudo certinho. É o contrário que você falou, eu que confundi aqui. Essa oração subordinada, aqui, sem crise. Pronto, resolvi o problema. E essa oração principal. Prontinho. Bom, vamos lá. A oração principal não tem o que a gente analisar. Nós temos que analisar aqui a oração subordinada adverbial. Não é comparativa, é outra que vocês vão falar qual vocês colocaram. Desde que ele era pequeno, vamos ver, sabe o quê? Vamos ver a tabelinha. Vou compartilhar com vocês a tabela. Desde que, vamos lá, vamos analisar essa locução. Desde que, olha aqui. Causa, porque, pois, uma vez que. E a gente dá para ver ali que não é essa relação de causa. Comparação não é comparação, está bem óbvio, né? Embora, ainda,
ainda quando, mesmo que, posto que, concessão. Então, não há essa relação também, e sim falando assim que desde que ele era menino, morava com os avós, né? É uma coisa assim, deixa eu até ver aqui exatamente como é a frase. Desde que era pequeno, sempre morou com os avós. Essa é a oração, é o período. Condicional, então, tem a ver com a condição, olha. Se, caso, contanto que e desde que. Desde que é como começa, né? Desde que ele era pequeno, sempre morou com os avós. Então, pela nossa tabela, apresenta aqui essa ideia de condição. Mas, vocês acham que está estabelecendo realmente essa relação nesse exemplo? Ou pode ser ainda, gente, de tempo também, né? Desde que era pequeno, sempre morou com os avós. Então, acho que a gente teria essas duas possibilidades, ou condição, ou tempo. Vamos fazer o seguinte, para a gente tirar essa dúvida. Sabe como a gente vai tirar essa dúvida? Eu vou mostrar aqui para vocês os slides que eu expliquei, que eu utilizei para explicar esse conteúdo e que está lá no grupo do Whats, tá? Vamos ver a temporal, os exemplos de orações temporais. Deixa eu apresentar aqui para vocês só um pouquinho. Aqui, gente. Então, a oração subordinada adverbial temporal, ali a gente viu que pode ser a condicional, porque tem o desde que, ou poderia ser também a temporal, né? Porque ali está falando desde o tempo que ele era menino, ele sempre morou com os avós. Então, demonstra o fato ocorrido antes, ao mesmo tempo ou depois do fato contido na oração principal. O fato contido na oração principal é sempre morou com os avós. O fato contido na oração subordinada é desde que era pequeno. Entenderam? Então, a gente tem que comparar essas duas. Então, os exemplos que nós temos aqui, antes de falar qualquer coisa, pense muito. Eu os declaro marido e mulher até que a morte os separe. Quando chegar a casa, eu falo com minha mãe. E ó, vocês podem perceber que sempre tem uma vírgula aqui separando a oração principal da oração subordinada. Depois que partiu, nunca mais voltou aqui. Ao sair, fecha a porta. Terminando a festa, iremos para casa. Enfim, esses são os exemplos que eu apresentei para vocês quando eu expliquei sobre esse conteúdo. Pois bem, isto posto, vocês acham que é, voltando ao exercício, vamos lá, vocês acham que é uma oração subordinada adverbial conformativa, ou 2, oração subordinada adverbial temporal? Vocês acham que é 1 ou 2? O que vocês colocaram aí? Eu coloquei temporal, professora. Temporal. Pessoal do Pará, vocês colocaram 1 ou 2? Hein? 1 ou 2? Bom, aqui está falando dessa relação de tempo, de quando ele era pequeno, não é uma condição. Desde que era pequeno, no sentido de, se ele for pequeno, ele vai morar com os avós. Vocês estão vendo que é uma relação diferente? Se ele for pequeno, se ele fosse pequeno, ele moraria com os avós. Então, seria uma relação diferente. Mas aqui, realmente, essa relação
temporal, ok? Bom, essa é bem fácil, gente. Como eu disse, quando tem vírgula, a gente faz a divisão na vírgula. Eu tô fazendo, gente, porque nós temos pouco tempo e eu não quero perder o meu tempo hoje. A fim de que o menino entendesse bem, vai ser a oração principal ou oração subordinada? A fim de que o menino entendesse bem. Deixa eu ver, pessoal aí do Pará. Olha, a fim de que o menino entendesse bem, vai ser oração principal ou oração subordinada? O que vocês colocaram? 1, oração principal, 2, oração subordinada. Ou 0? Vocês não colocaram nada. Eu fico aqui, gente, no canto, porque aqui no Zoom aparece vocês aqui numa faixa lateral. Não sei, quando eu apresento alguma coisa, fica uma faixa lateral aqui. A minha câmera fica aqui no meio, ó, tá bem aqui, tá? Eu fico olhando aqui do lado porque eu tô olhando vocês. Tô olhando quem tá abrindo o microfone, eu tô olhando aqui o pessoal do Pará, eu chego mais perto porque vocês ficam um pouco longe, então para eu conseguir enxergar a mão de vocês, eu tenho que chegar um pouquinho mais perto. Então, por isso que eu fico aqui às vezes, tá bom? Só explicando para vocês por que eu não fico olhando para a câmera. E aí, gente, vamos? A fim de que? Oração principal ou oração subordinada? Alguém responda aí. Principal, professora. Essa aqui vocês acham que é a oração principal. Pessoal aí do Pará, vocês concordam? Essa oração principal, sim ou não? É, professora, porque o pai fala pausadamente o que, né? Falta um complemento aí. Essa aqui é uma faca de dois gumes, na verdade. Porque aqui começa com a fim de que. Quer ver? Olha aqui. Quando a gente vai lá na nossa tabelinha. Deixa eu apresentar aqui novamente ela para vocês. Quando a gente vai lá na nossa tabelinha, nessa tabelinha aqui, quem utilizou ela para fazer os exercícios, né? Conseguiu mais ou menos responder, enfim. Olha aqui onde a gente vê, a fim de que. Então, existe essa conjunção, a fim de que, para expressar o quê? Finalidade. Tá vendo? E aquela oração começa com a fim de que. Nós vemos outro verbo lá, advérbio lá, o pausadamente. Talvez por isso vocês estão confundindo. Mas lá aparece só um advérbio, não aparece a frase inteira com a função de advérbio. Então, a frase inteira com função de advérbio vai ser a primeira, a fim de que começa com a fim de que. E aqui a gente já vê a classificação dela, que é final, ó, final. Então, lá a gente vai colocar oração subordinada, adverbial, final, porque indica finalidade com o uso do a fim de que, certo? Então, aqui a gente já viu a resposta dessa. Deixa eu colocar logo aqui. Correção. Então, vai ser nessa mesma estrutura aqui, ó, tá? Vou até colocar aqui. Então, ficou dessa forma, oração subordinada, adverbial, final essa, tá bom? Final, porque tem a fim de que deixa bem claro, né, qual é a classificação dessa oração.
Vamos para a quinta. Como conseguiu a aprovação, ela mudou-se para a capital. O como, de novo, a gente está vendo o como. Mas antes da gente passar lá para a tabelinha, me respondam. Vocês acham que, ó, como conseguiu a aprovação, ela mudou-se para a capital. Nesse período especificamente, está dando a ideia de comparação? Sim ou não? Aqui nós temos essa ideia de comparação, sim ou não? O que vocês acham? Sim ou não? Só faça assim, gente. O que vocês acham? Como conseguiu a aprovação, ela mudou-se para a capital. Eu já vou fazer aqui a divisão, tá? Sim ou não? Eu acho que não, professora. Também acho que não. Não estabelece essa. Então, vamos abrir aqui a nossa tabela, porque a gente viu como em outro lugar. Não sei se vocês lembram, quando eu mostrei a tabela aqui para vocês. Alguém falou que no bate-papo. Não. O Eric está respondendo por aqui. Tem que olhar tudo, gente. Tem que ter 4 olhos. Um para olhar o chat, outro para olhar vocês aqui, outro para olhar o arquivo no computador e outro para dar aula. 4 olhos. Vou colocar a tabela para a gente ver o como onde aparece, tá bom? Olha aqui. Então, o como, ele pode aparecer na comparação, mas a gente já chegou à conclusão que essa oração, especificamente, esse período, ele não dá essa ideia de comparação, tá? Vamos ver onde aparece o como novamente. Lembram que eu mostrei? Olha o como aqui, ó. Ai, deixa eu mostrar aqui. Olha o como aqui, ó. Estão vendo? Eu não sou muito boa com esses lápis, mas deu para ver, né? Então, como também dá a ideia de conformidade. Conformidade. Vamos ver se tem como lá embaixo. Não aparece o como ali nas outras opções. Então, ó, o como pode ser conformidade. Então, conforme isso, consoante isso. No caso, o exemplo da oração, deixa eu ver aqui. Como conseguiu a aprovação, ela mudou-se para a capital. Então, em conformidade, porque conseguiu a aprovação. Alguém colocou de outra forma? Eu nem perguntei para vocês, né, gente? Eu acabei já mostrando como e já falando que essa aqui era a oração adverbial. E essa é a oração principal. Nem perguntei para vocês. Desculpem. Vai ficar, então, oração. Como vai ficar a classificação, então, gente? Como a gente viu ali. A adverbial vai ser qual? Qual a classificação dela? Oi? Tem alguém aí? Então, vai ser aqui conformidade, né? Conformidade. Isso. Próxima sexta, ó. Filho único é uma coisa tão chata que não há no mundo quem tenha 2. Então, vamos lá.
nesse período especificamente, onde eu divido ele? Onde é a divisão entre a oração principal e a oração subordinada? Me Ok? falem aqui. No que ali, professora? Entre Que chato e não. aqui? Isso. Tá, Uhum. Sim. isso mesmo. E qual é a oração principal e qual a oração subordinada? A oração principal é o Filho Único, é uma coisa tão linda. Essa aqui é a oração principal e o restante é oração subordinada. Isso, né? Isso mesmo, tá? Essa aqui é a oração principal. Prontinho. Ó, ficou assim então, né? Quem fez essa aqui? Como classificou essa oração subordinada adverbial? Não é conformidade, né? Conformidade foi essa anterior. Essa aqui, ó. Filho único é uma coisa tão chata, e aí a gente vai analisar a oração subordinada. Que não há no mundo quem tenha dois. Esse que não há no mundo quem tenha dois vai ser qual? Vai ser qual classificação dentre as 9? Eu vou mostrar a tabelinha novamente, vocês me falem qual é. Começa ali com o que, lembrando, tá? Aqui, ó. Tabela. Olha aqui, gente. Então, vamos lá. O que, né? Somente o que. A gente viu ali que não está estabelecendo uma relação de comparação, nem causa, concessão, embora, ainda, quando, mesmo que, posto que, também não. Condição. Então, a condição para que algo aconteça. Então, a frase é assim. Filho único é uma coisa tão chata que não há no mundo quem tenha dois. Então, não há essa condição, né? Se, caso, desde que, enfim. Conforme, como, consoante, segundo. Então, também não tem essa relação de conformidade. Tá bem claro isso? Então, vamos lá. Então, eu tenho a opção aqui de consecutiva, que, olha o que aparecendo aqui, gente. A fim de que, para que é finalidade. A gente já classificou uma final aqui. A proporção que, a medida que, é proporção, proporcional. E temporal, que estabelece essa relação de tempo. E aí, qual dessas vocês acham que é? Olha o que onde está aparecendo aqui, ó. Na consecutiva. Então, é uma consequência? Então, ter filho único é uma coisa tão chata que... deixa eu ver que é fácil. Que não há no mundo que tenha dois filhos únicos. Portanto, é uma consequência, né, gente? Sim, Vocês não acham? professora. Sim. Então, a classificação aqui vai ser com... Quando é consequência? Concessiva? Consecutiva. E a consecutiva, ela sempre vem com o quê? Na maioria das vezes vem com o quê, tá? É a única que vem com o quê? As outras têm as suas conjunções ali peculiares, aquele tipo, né?
Mas no caso da consecutiva, que indica consequência, sempre vem com o quê? Ok? Vamos lá, 7, 7. Preparação. Tem que cuidar no horário, né, gente? À medida que se aproximava o horário do jogo, a expectativa aumentava. Então, como tem vírgula, a gente divide na vírgula, certo? E qual é a oração principal e a oração subordinada? A subordinada é a primeira e a outra é a principal. A expectativa aumentava é a principal. Isso mesmo. Muito Isso. bem. Isso mesmo. Verdinha, oração principal. E vermelha, a oração subordinada. Essa tá bem fácil, né, gente? À medida que a gente acabou de ver ali na tabela, o que essa locução estabelece, a relação que ela estabelece. Certo? Então, como vocês classificariam essa? Hein? Estamos terminando, gente. Vamos lá. Terminar logo. Olha aqui. A tabelinha novamente para ajudar vocês. Ela está falando à medida que. Onde está a medida que aqui, ó? A proporção que, a medida que, olha aqui, ó. A proporção que, a medida que, ó. Tá? À medida que, portanto, aqui é a classificação. Ó, tô melhorando meus traços aqui, gente. Proporcional. A proporção que, a medida que, estabelece a relação de proporção. Deixa eu borrar aqui. Pronto. Voltando ao exercício. Então, aqui vai ser proporcional, certo? Proporcional. Tem só que cuidar a hora que o professor Paulinho me chamar aqui. Deixar aqui para ver quando ele for me chamar, tá bom? Que é quando ele for entrar na aula. Vamos a 8? Aqui é só até a 9, então a gente já está terminando. Ó, os fiscais agiam com rigor, como havia determinado o prefeito. Olha o como apareceu novamente, gente. Nós já vimos aqui o como de duas formas. Na comparação e aqui embaixo nós vimos o como na conformidade, tá bom? Conformidade. Então, vamos dividir aqui. Como tem vírgula, a gente divide na vírgula. Os fiscais agiam com rigor. Oração principal, oração subordinada. Ó, oração principal 1, oração principal. Pessoal do Pará aí, 1 ou 2? Oração principal ou subordinada? Essa aqui, ó. Fiscais agiam com rigor. Concorda aí, Pará? 1, oração principal? Ok. Oração principal verde. Oração subordinada vermelha. Ok, vai ser dessa forma aqui. Prontinho. Você quer brincar? Vem, Anjo, vem, Agora. eu tenho que fazer as coisas. Vem. Qual é a resposta de vocês?
Bom, agora vamos à classificação aqui para a gente finalizar. Como havia determinado o prefeito? Sabe o que eu vou mostrar para vocês? Ok. Obrigada pela resposta. Eles falaram que é a oração principal. Pessoal do Pará. Olha aqui. Como, né? Vocês viram que o como, ele apareceu na segunda, não apareceu na primeira, tá? Ele apareceu na segunda. Acho que vocês estão vendo aqui, né? Então, nós temos aqui a causal. A causal pode vir no como também, olha. Exprime a circunstância de causa. É aqui entendida como o motivo ou a razão que determina ou provoca um acontecimento. Geralmente, na causal, esse como ele vem no início, tá bom? Ele vem no início e não na segunda parte do período. Pois bem, deixa eu só abrir aqui para relembrar o exemplo. O exemplo é: os fiscais agiam com rigor, como havia determinado o prefeito. Nós temos um exemplo bem parecido aqui. Não é. Aqui é com que, consecutiva, então não é consecutiva. Nós temos aqui a concessiva, também não existe essa relação de concessão, né? Adverbial condicional também não há essa relação de condição. Olha aqui, a gente vê o como aqui, mas numa comparação. Vocês acham que esse exemplo, ó, os fiscais agiam com rigor, como havia determinado o prefeito, estabelece uma relação de comparação? Sim ou não? Sim ou não? Não. Acho que não, professora. Não, né? Não está comparando nada. Ok. Então, continuando, não é comparação. Vamos para a próxima. Conformativa, olha aqui. Oração que expressa esse fato em conformidade ou de acordo com o outro. De acordo com o outro, olha aqui. Então, tudo será feito conforme manda a lei. Não está bem parecido ali com aquele exemplo? Ó, amai-vos uns aos outros como disse o Cristo. Ali no exemplo está assim. Os fiscais agiam com rigor como havia determinado o prefeito. Está bem parecido com esses exemplos, né? E existe o como, e o como aparece aqui na segunda oração. Quando eu falo na segunda é assim, ó. A gente divide no meio. Então, tem a primeira aqui. Tem a primeira aqui e aqui a segunda. Quando eu digo na segunda, é nessa segunda parte, tá bom? Então, no caso, aquela lá vai ser conformativa. Vamos finalizar aqui. Gente, ó, eu vou ficar um pouquinho mais com vocês. O professor Paulo falou que eu possa usar um pouquinho da aula dele, tá bom? Então vai dar pra gente terminar aqui com calma, tá? Isso é bom, porque a nossa aula é muito curta. Então aqui vai ser oração subordinada adverbial de conformidade. Entenderam por que essa classificação? Sim, professora. Bom, vamos para a última daqui, depois a gente tem... Depois a gente tem essas aqui, ó. Ai, que bom que a gente vai terminar, já vou deixar o gabarito para vocês já ficarem livres nas férias, não vou ficar com nenhuma pendência. Mesmo que estivesse chovendo, os pescadores iam para o mar. Então, aqui, como tem a vírgula, a gente divide na vírgula, certo? Mesmo que estivesse chovendo. Então, qual é a oração principal?
Vamos lá. Mesmo que estivesse chovendo, é oração principal ou oração subordinada? 1 ou 2? Eu acho Subordinada. subordinada, professor. Subordinada. Pessoal aí do Pará, vocês acham que é principal 1 ou subordinada 2? O que vocês É acham? a 2. Mesmo que estivesse chovendo. 2. 2. 2, ok, isso mesmo. Essa é a subordinada. O Eric falou que não estava entendendo. Eu falei aqui que o professor Paulo ele mandou mensagem, falou que eu posso prorrogar um pouco a minha aula, terminar aqui, e eu aviso ele para ele poder entrar. Porque na aula passada eu acabei caindo, porque ele estava entrando na aula. Eu nem sei nem se chegou a gravar. Eu preciso finalizar, parar a gravação para gravar a aula e depois ele entrar, senão acaba perdendo a gravação, entenderam? Então, isso que eu falei, que eu vou ficar um pouquinho a mais hoje, alguns minutos a mais, e depois eu vou sair e o professor Paulo vai entrar com matemática, ok? Então, aqui, aí eu coloquei a cor errada. Oração subordinada, vermelha. Então, essa aqui que sobra é a oração principal. Ok. Mesmo que. Mesmo que. E aí? Esse mesmo que dá ideia do quê? Vocês querem que eu abra a tabelinha lá para vocês terem certeza? Sim, por favor. Sim. Tá, vou abrir aqui. Um pouquinho. Vamos ver. Mesmo que, né? Deixa eu ver. Vamos parar. Mesmo que estivesse chovendo, os pescadores iam para o mar. Então, olhando a nossa tabelinha aqui, vamos lá. Vamos por eliminação. Não é uma causa ou motivo, né? Dá para perceber que não é uma causa ou motivo. Eu risco aqui. Não tem porquê, pois, uma vez que. Aqui, como estabelece a relação de comparação. Não é essa a relação de comparação ali. Concessiva, concessão, embora, ainda, quando, mesmo que, posto que. O exemplo, deixa eu voltar ao exemplo. Mesmo que estivesse chovendo, os pescadores iam para o mar. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês, gente, porque daí eu posso ficar trocando as coisas. Então, aqui os exercícios, da mesma forma que eu vejo, vocês veem. Mesmo que estivesse chovendo, os pescadores iam para o mar. Então, aqui, mesmo que é o que a gente está analisando, a tabelinha aqui. Vimos que não é causa, não é comparação, não tem como. Pode ser concessão, né? Embora, ainda, quando, mesmo que, posto que. Olha aqui o mesmo que, olha. Vamos ver se ele aparece novamente em outra opção. Condição é condição? Ó, desde que, contanto que, caso, se, conforme, como, consoante, segundo, não é conformidade também, né? Consecutiva, consequência, que também não é. A fim de que, para que, não dá essa ideia de finalidade nesse exemplo. Proporção, a proporção que é a medida que também, tá falando mesmo que, né? Temporal, também não. Gente do céu, eu vou treinar. Eu vou treinar essas férias, eu prometo, para fazer uma reta com esse lápis aqui. Gente, eu sou uma negação nisso. Então, ali, vamos lá. Pode ser a concessiva ou a condicional.
que vocês acham que é? Gente, Concessiva. eu não sei usar esse lápis aqui. Concessiva. Vamos Excessiva, lá, professora. pessoal do Pará. Vocês acham que é a concessiva 1 ou a condicional 2? 1 ou 2? 1 ou 2? Deixa eu voltar aqui. É a 1. 1. Muito bem. Concessiva. Exatamente. Vou fechar aqui. Então, oração subordinada adverbial concessiva. Prontinho. Terminamos essa primeira parte do nosso simulado. Ok? Deixa eu salvar como. Prontinho, salvei. Vamos para a segunda parte agora. Esse aqui é mais fácil, né, gente? Porque... Deixa eu só fechar as outras coisas que estão abertas. Eu acho que eu vou deixar... Eu vou deixar aqui a nossa tabelinha. Vou compartilhar minha tela novamente, que se a gente precisar da tabela. Pronto, vamos lá. Número 1 dessa segunda parte, que são os exercícios... Professor, está ouvindo? Sim. Estou. Pode falar. Só testando mesmo o microfone. Ah, tá bom. Perfeito. Olha aqui, o primeiro exercício. Classifique a oração destacada. Não és mais prudente que eu. Esse que eu seria o que a gente tem que analisar, né? Não és mais prudente que eu. Então, vocês, o que vocês colocaram nessa? É uma oração subordinada adverbial final. É uma oração concessiva, adverbial concessiva. Adverbial consecutiva. Aqui, final, ideia de finalidade. A fim de que, e tudo mais. Concessiva, ideia de concessão. De algo que é realizado, se em conformidade com o outro, enfim. Consecutiva, ideia de consequência. Comparativa, ideia de comparação. E uma substantiva subjetiva, que é aquela que dá a ideia de sujeito. E aí? Não és mais prudente que eu. Comparativo, eu acho, professor. Rafael disse que é comparativa. Também, Pessoal aí do professora. Pará. Vinícius? Acho que é comparativo também. Comparativa também, que seria a letra D. Então, vamos lá. Vamos, final, vamos por eliminação, então. Eu vou só marcar um X, eu acho que fica mais bonitinho. Ou aqui. Aqui, esse aqui. Vou pôr assim. Subordinada adverbial final não é, né? Não indica essa ideia de finalidade. Concessiva, essa ideia de concessão, não és mais prudente que eu. Acho que não tem essa ideia de concessão, né? Consecutiva, ideia de consequência.
acredito que também não traga essa ideia, né? Então, o que poderia ser a comparativa ou a substantiva subjetiva. Mas o que a gente tem que analisar aqui nessa parte final aqui não tem um verbo. Não tem um verbo. Então, não pode ser considerado uma outra oração. Certo? Então, por isso, não poderia ser aqui a subordinada substantiva subjetiva. Então, o que resta para a gente é a comparativa, como vocês falaram. Muito bem, isso mesmo. Vou pôr aqui. Vou pôr aqui e aqui, tá, gente? Para ver que é essa mesmo. E marcar de vermelho. De verde. Pronto. Próxima. Fiz-lhe sinal que se calasse. A oração destacada classifica-se como? Então, aqui, ó. Que se calasse. Subordinada adverbial final. Subordinada adverbial concessiva, que dá essa ideia de concessão. Consecutiva, ideia de consequência. Comparativa novamente. E as mesmas opções dali de cima. Só que aqui em cima já foi a comparativa. Então, subentende-se que aqui também não seria assim. Aqui tem o verbo, é outra oração. Portanto, pode ser também aqui a subordinada substantiva subjetiva, que teria a ideia de sujeito. E qual vocês acham que é? Que se calasse, não é a fim de que se calasse. Se tivesse aqui a fim de que se calasse, poderia ser final. Como não tem isso, então não seria a final. Então, vamos lá. Final. Não. Comparação. Vocês acham que está dando essa ideia de comparação? Sim ou não? Comparação? Não. Não. Tá exercendo o papel de sujeito? Esse que se calasse Não. está... Não, então não é aí também. Ok. Então, nós estamos aqui, ó, gente, entre a B e a C. B e a C. Concessiva, ideia de concessão. Fiz-lhe sinal que se calasse. Ou subordinada adverbial consecutiva, que seria consequência, daí seria de consequência. Deixa eu fechar aqui e abrir o... Concessiva, né? Eu acho que é concessiva, professor. Olha aqui. Concessiva é que expressa um fato que poderia se opor à relação do fato contido na oração principal. Mas esse fato, ele vai se realizar independente do outro fato que a gente colocou ali. Então, essa seria a relação de concessão. E ali nos exercícios, fiz-lhe sinal que se calasse. Então, pode ser para ter essa concessão, né? Então, esse fato, fiz-lhe sinal, ele vai acontecer independente se a pessoa se calha ou não. Essa seria a relação de concessão, tá? Ou a consecutiva seria a consequência. Então, essa aqui, ela estabelece uma relação de causa, fiz-lhe sinal que se calasse, consequência. Você estabelece a relação de causa com consequência. Pensando assim, vocês acham que seria a primeira concessiva ou 2 consecutiva? A 2. 2
2, consecutiva. Quem mais acha que é consecutiva? Consecutiva. Pessoal aí do Pará, 1 ou 2? 1 ou 2. 2? 2. 2. Unânime, hein? 2. Isso mesmo. Então, a resposta correta é consecutiva. Isso mesmo. Essa é a relação de concessão. Então, dependente que aconteça, né? Não vai mudar a ideia ali da principal. Vamos para 3. Vou ter que tirar essas anotações. Deixa eu ver aqui se o professor já... Continuando, vamos para a terceira dessa sequência. Em qual dos períodos abaixo há uma oração adverbial que expressa a ideia de concessão, que é a ideia que a gente acabou de ver aqui? Não. Oh, meu Deus, vocês falaram que era consecutiva, que é consequência aqui. Então, a concessão é a ideia dessa concessiva, tá bom? Aqui tá certo, a ideia de consequência. Agora vamos observar essas orações. Diz-se que a obra de arte é aberta, possibilita, portanto, várias leituras. Pode criticar, desde que fundamente sua crítica em argumentos. Tamanhas são as exigências da pesquisa científica, que muitos desistem de realizá-la. Os animais devem ser adestrados, ao passo que os seres humanos devem ser educados, visto que possuem a faculdade da inteligência. Ou, não obstante, haja concluído 2 cursos superiores, é incapaz de redigir uma carta. A gente pode ter aqui orações coordenadas, orações subordinadas, tudo misturado, tá bom? Então, a gente tem que achar aquela oração que é subordinada e ainda é adverbial concessiva. E aí, qual vocês acham que é dessas 5? Vou abrir aqui a tabelinha, porque a gente pode ver algumas expressões que estão aqui, algumas locuções, e a gente compara ali na tabela, né? Daí a gente já vai por eliminação. Eu acho que é uma forma, quando a gente tem muitas opções, a gente não sabe escolher de cara qual é a correta e a gente está em dúvida, então a gente recorre lá às
as expressões e a gente vai fazendo ali a ligação. Desde que que nós temos aqui, desde que fundamente sua crítica em argumentos. Então, a gente vai ver o desde que na nossa tabelinha, qual a ideia que ele traz. Então, vamos lá, vamos ver o desde que. Porque, pois, uma vez que estabelece a relação de comparação, embora, a gente viu embora ali, embora, ainda, quando, mesmo que, posto que, né? Que é da ideia de concessão, a gente viu embora, olha aqui, gente, não é ideia de concessão, concessiva? Embora, guarda isso aí, embora. Conforme, como, consoante, segundo, a fim de que, para que, a proporção que, a medida que, quando, enquanto, assim que, logo que, desde que aqui na condição, ó, se, caso, contanto que, desde que condição, condicional. Então, vou anotando lá. Prestar atenção em embora. Eu acho que eu vim embora ali, dentre as opções. Então, a gente vê aqui o desde que, eu vou marcar o desde que, não obstante também, ó. Não obstante, eu vou marcar as locuções para facilitar para vocês, tá bom? Ao passo que também visto que, não, que também, né? Desde que a gente viu. Deixa eu ver qual é a ideia do desde que. E, portanto, então lá, qual é a ideia de concessão? Agora que eu já me marquei tudo, qual vocês acham que é dessas 5? A gente viu que desde que não é, né? Essa aqui não é. Não é. Pronto. Que dá a ideia de... Deixa eu ver. Travou aqui. Que dá a ideia de consequência, tá bom? Desde que, cadê? Condição. Deixa eu colocar aqui. Condição, consequência, só para vocês. Condição, consequência. Vai ficar assim mesmo. Ó. Condição. Consequência. Consequência. Tá. Aqui eu faço o que, visto que pode ser uma oração, outro tipo de oração, né? Não obstante, deixa eu ver se aqui na nossa tabelinha tem não obstante. Não tem, não obstante. Mas deixa eu abrir uma outra. Uma outra tabela. Embora, a fim de que, desde que, a fim de... Tinha uma outra tabela que trazia
mas eu acho que essa aqui vai ser a melhor mesmo. Então, qual vocês acham que é, gente? Eu não achei que o não obstante, visto que, eu passo o quê, tá? Mas a gente viu portanto ali. E aí? Vocês acham que é a D ou a E? A Que D. Oi? A D. D de dado. Que dá a ideia de concessão. Concessão. Olha aqui. Concessão, embora, ainda, quando, mesmo que, posto que. Eu posto que aqui. Gente. Posto que. Então, tem duas possibilidades ali. Posto que e embora que. Eu acho que é letra E, professora. Visto que. Você acha que é a letra E? Nossa, agora está na confusão. Vamos analisar então a frase como um todo. Os animais devem ser adestrados, ao passo que os seres humanos devem ser educados, visto que possuem a faculdade da inteligência. Gente, ó, o professor Paulinho, ele chegou, tá? Mas vamos terminar essa aqui, daí a gente conclui, tá bom? Então, aqui, gente, ó, disse que a obra de arte é aberta, possibilita, portanto, várias leituras. Então, aqui não dá essa ideia de concessão, talvez. Pode ser esse ou pode ser esse visto o quê? Mas não é a E, tá bom? Não obstante, haja concluído 2 concursos superiores, é incapaz de redigir uma carta. Pode ser também. Gente, essa aqui eu vou deixar em stand-by. Eu vou ver o gabarito qual é e depois a gente decide, porque realmente essas 3 locuções, elas dão a ideia de concessão, né? O que a gente pode ver é o seguinte, deixa eu só ver aqui, na concessiva, pode aparecer assim, quando aparece embora na frente, da ideia de concessão também. Olha. Tá vendo? Embora não fosse feliz no casamento, vivia com a esposa. A ideia de concessão é assim. Essa ideia da concessão é algo que poderia se opor ao fato que está sendo posto ali na oração principal. Só que esse fato, ele não influencia para que mude alguma coisa na oração principal. Essa é a diferença da concessão. Então, voltando. Eu estou compartilhando a tela. Fechou. Então, aqui, ó, portanto, ele não está vindo no começo, está vindo depois. Não obstante haja concluído 2 cursos superiores, é incapaz de redigir uma carta. Então, os animais devem ser adestrados, ao passo que os seres humanos devem ser educados, visto que possuem faculdade da inteligência. Então, isso aqui está tudo atrelado um ao outro, não muda, né? Na verdade, uma conclusão a seguir, uma ideia de conclusão, essa D. Então, não é a D, não é a B, não é a C, não é a D. Disse que a obra de arte aberta possibilita, portanto, várias leituras. Aqui a ideia de conclusão também. Então, é uma oração aqui, na verdade, coordenada. Então, quem respondeu a letra E, a correta é a letra E. Isso mesmo, não obstante, que é a única que traz essa ideia de concessão de um fato.
Então, não influencia para que mude ali, ó. Ele é incapaz de redigir uma carta mesmo que ele tenha cursado dois cursos superiores. Entenderam? Então, essa é a relação que a concessão dá. Bom, então, terminamos aqui. Teria só até as 6. Vamos ver se vocês conseguem fazer essa aqui rapidinho, ó. O moço ficou tão emocionado que chorou. A segunda oração é subordinada adverbial que chorou. Comparativa, proporcional, consecutiva, causal ou temporal. É comparação? Está estabelecendo uma comparação? O moço ficou tão emocionado que chorou? Está tendo uma comparação aqui? Sim ou não? Sim ou não? Vamos rapidinho. Sim ou não? Pessoal aí do Pará. Sim ou não? Não? Não. 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 Ok, não. Então vamos tirar a comparativa. Proporcional. Então é aquelas expressões. A medida que, a proporção que. Então o moço ficou tão emocionado que chorou. Dá essa ideia de proporção? Sim. Que não, né? Não. Proporção que chorou. Ou ele poderia falar assim, ele chorou a proporção que ficou emocionado. Aí daria essa ideia, mas não é isso que está dizendo aqui. Então, não é a B. Consecutiva é a ideia de consequência. O moço ficou tão emocionado que chorou. E a gente viu que a consequência tem o quê? Olha lá. Será que é consequência, então? Acho que sim. Ou o moço ficou tão emocionado que chorou, seria uma causa. Temporal não é, porque não está indicando tempo aqui, né? Então, seria ou consequência ou causa. Então, se a gente estivesse analisando essa primeira aqui, né, que ele ficou emocionado, seria a causa do porquê ele chorou. Ele chorou é a consequência, né? Eu acho, acredito eu. Então, a resposta correta é qual letra? C. C, muito bem, C. Consecutiva, que dá a ideia de consequência, ok? Bom, gente, é isso, então. Essas outras... deixa eu limpar tudo aqui. Deixa eu ver. Essas duas aqui, depois eu ponho a resposta correta e vou enviar o gabarito daqui a pouco para vocês, tá bom? Então, eu tenho que sair para o professor Paulinho entrar. Gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão aqui firmes e fortes no nosso último dia de aula do semestre. Nós vamos entrar em férias e daqui a um mês nós retornamos. Quem puder abrir aqui o vídeo para a gente tirar a nossa foto chamada de hoje, eu vi que 2 já saíram aqui. 2 pessoas já saíram. Prepare-se aí, pessoal do Pará. Mais alguém vai abrir aqui da tarde ou não? Então vai ser só a gente mesmo. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Prontinho. Obrigada, pessoal, pela presença. Boa aula aí com o professor Paulinho. Se cuidem, tá bom? E a gente se vê semestre que vem. Tchau, tchau. Tchau, professora.